Boa tarde a todos, que hoje tenhamos um ótimo encontro com a nossa mente e nossos corações abertos ao aprendizado de Jesus, para que sintamos essa energia poderosa, que nos dá sustentação, nos dá alegria, nos dá harmonia, nos dá equilíbrio. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame sua luz sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que nos vêm à mente neste momento. E para iniciar, então, a Sila fará a prece inicial, seguida da Rosa, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Pai, primeiramente, quero agradecer por fazer parte desse grupo, onde temos tanto ensinamento, tanta sabedoria transmitida, e tanto amor e proteção para os mais necessitados. Nós peço também que acalme o coração do nosso amigo, que passou por um momento tão difícil, e que ele continue recebendo seu amparo e a sua proteção, meu Pai. Obrigada. Amém. Boa tarde, amigos. O estudo de hoje é o capítulo 8, Vida e Posse. E começa com essa citação de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não é a vida mais que o alimento? Aí começa assim. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia, com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se da residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. E lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de que teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Esse evangelho é aquela parte que Jesus fala assim, né? Não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? E fala dos passarinhos, né, no céu. Então, eu achei muito lindo essa reflexão da nossa vida, da vida de cada um, essa sabedoria. Porque o que é verdadeira riqueza? O que é tesouro nessa vida? O que é valioso na vida? O que tem custo nessa vida, né? E com o passar dos anos, você vê aqui o nosso grupo, é um grupo que acho que tem, acredito eu, 30 ou 40 a mais, né? Já é um grupo mais assim, mais, né? Não é o grupo adolescente, né? Teenager, né? Então, todos nós tivemos nossa corrida na vida,
na busca do sucesso. Mas qual é a régua do sucesso? Como é que se mede o sucesso? Então, a gente persegue um estudo, faculdade, vestibular, um emprego bom, um doutorado, um mestrado, sempre buscando a ascensão, né? Correr atrás do sucesso. A gente não fala assim? Corre atrás do sucesso, persegue, conquista suas metas, na esperança e na convicção que tudo que a gente perseguir vai nos deixar mais felizes, vai nos deixar com uma vida melhor. Então, no primeiro momento, a gente corre muito, né? Corre muito para ter. Quando eu tiver um carro, eu vou andar mais rápido. Quando eu tiver um carro melhor, uma casa mais bem localizada, eu vou ter menos gasto, vou me cansar menos, né? Então, a gente busca muito ter, né? A juntar, ter, vou ter. E deixa um pouco o lado de ser, né? A gente não está lembrando muito do ser. E nessa situação, a gente junta mais do que precisa. Mais roupa do que precisa, mais comida, mais sapato, mais obrigações, mais preocupações, né? E a gente junta muito mais do que pode usufruir. Então, digamos assim, o movimento é para você se abastecer, para você conseguir as coisas e para você estar bem e proporcionar um bem-estar para os próximos. Mas isso daí, esse ter, tem um custo. E qual é o custo que ele tem? O que tu sacrifica para conseguir tudo isso? Você sacrifica coisas importantes, que não tem custo, tem um valor que não tem como pagar, que é o seu tempo, que é a sua presença, que é a sua ausência, que são as suas rugas, que são seus cabelos brancos, as noites mal dormidas, a gastrite, a ansiedade, a depressão, né? Então você é uma troca até desleal. Então você perde muita coisa por conta de outra, né? Coisas que não tem como volta. Aí você deixa de ver uma formatura de um filho seu, você deixa de ver um aniversário, deixa de ver uma apresentação, deixa de visitar a sua família. Então você tem algumas percas que o tempo não vai, infelizmente, devolver, né? E quando você se dá conta, o tempo passou. Aí você fala, será que valeu a pena tudo que eu vivi? Será que valeu tudo que eu persegui? Será que eu não esqueci de alguma coisa nessa corrida do tempo, né? Aí você vê que as pessoas, quando estão no final da sua vida, naquele livro da Roda da Vida, da doutora, esqueci o nome dela agora, acho que Elizabeth Kubler, né? Aí o que as pessoas falam? Se você pudesse fazer um desejo para a sua vida, que está no fim, que você está a terminar, o que elas falam? Eu queria ter tempo de estar, de visitar mais a minha mãe, de ter pescado mais, de ter brincado mais com meu filho, de ter visto mais o meu pai, porque sabe que não tem mais como voltar, né? Então é um lamento, né? Então eu acho que esse texto nos faz refletir. Qual é a minha régua? O que é que eu quero juntar nessa vida? Ninguém leva para o outro mundo anel, diploma, não leva nada de ouro, nem de joia, nem nada. Então, acho que nos chama assim, vamos pensar, vamos procurar ser. Ser o quê? Ser o que a gente é. Ser filho, ser pai, ser mãe, ser irmão, ser amigo, né? Ser profissional. Estarmos conectados uns com os outros. Em vez de acumular a gente, vamos dividir um tempo, dividir um saber, um ensinamento, dividir uma receita de bolo, dividir, sei lá, um livro, dividir um ouvido, um acolhimento, né? E vamos procurar fazer assim, porque quando a gente chegar lá, a gente vai olhar que os tesouros que a gente vai levar não são tesouros que são perecíveis, são tesouros imortais. Então você vai dizer, puxa vida, isso daqui não tem preço, não é verdade? O valor disso daqui não vai ter preço. E lembrar outra coisa, que nós somos só inquilinos. Se a gente tem um pouquinho de inteligência, um pouquinho de alguma coisa aqui nessa terra, a gente só é inquilino. Então a gente tem que cuidar bem do que a gente recebeu, seja saúde, inteligência, uma família, pessoas de que cuidar, amigos, e vamos cuidar bem para devolver em bom estado, né? Porque nós não somos proprietários de nada. E era isso, sobre a diferença de valor e preço, e termino com duas frases que são de domínio público, então vou citar, que uma é do Gandhi, que ele fala, só um instante, aqui, ele fala assim,
Quem não vive para servir, não serve para viver. E a outra também, que é bem bacana, que é do Dalai Lama, o que mais é sobre a humanidade. O que mais me surpreende é o homem, pois perde tempo, pois perde a saúde para juntar dinheiro, e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. E vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Então, os dois, vamos dizer, filósofos orientais, né, nos deixa essa lição, né? Então, vamos viver, vamos existir, vamos não só existir, vamos viver. Viver com consciência, com os tesouros, com os dons que Deus nos deu e vamos ser mais felizes assim, eu acredito. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Rosa. A palavra está aberta para quem quiser fazer algum comentário. Nessa lição é muito intensa e muito plena, né? Seu Josemar, por favor. Boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo o som, hein? Estamos ouvindo, seu Josemar. O som? Está alto ou está baixo? Tá bom, está dando para ouvir, sim. O caminho sempre é a remota, né? Lembra-te de que amanhã restituirá a vida ao que é emprestado. Então, levaremos apenas os tesouros que... Seu Josemar está entrecortada a sua fala, viu? Tá bom, vamos lá, recomeçar. O que levarás daqui são apenas tesouros que veremos em ti próprio, do campo da educação e das boas obras. A educação é aquela que podemos fazer, como faculdade de direito, de como vocês têm muitos, né, de medicina, né? Aquela que serve para orientar o próximo. Aí mesmo na espiritualidade, você vai aplicar enfermagem, os cuidados, medicina, né, na cura. Então, essa que você vai levar contigo e vai trazer de volta quando você reencarnar. É isso, tá bom? E as outras, tanto em pensamento quanto em ações. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, seu Josemar. Bem, eu li uma lição essa semana que tem muito a ver com essa lição de hoje, que é do Fonte Viva, onde ali ele se coloca o seguinte: possuímos o que damos. Então, para o mundo espiritual, o que nós temos de nosso é a nossa bondade, é a nossa caridade, é tudo aquilo que você fez, que na realidade é imaterial, né? É a sua doação em cuidar de sua família, é a sua doação de amar o próximo, é a sua doação de fazer a caridade, né? Então, tudo aquilo que você faz, e que, como a Rosa falou, tem um valor inestimável, mas não tem um preço. Então, é esse o tesouro que a gente leva para o plano espiritual. Nenhum bem material caberá na nossa gavetinha, né? Para lá de cima não tem valor nenhum. A gente tem sim que trabalhar, lutar aqui na Terra para a sobrevivência, mas sabendo que todos os nossos bens, que a gente fala meu carro, minha casa, meu, não são nossos, como Rosa bem colocou. É um empréstimo provisório por um tempo, né? Para que a gente use esses recursos materiais para auxílio nosso e de todos que estão ao nosso derredor. Então, realmente, quando eu li o texto dessa lição do Fonte Viva, eu falei, tem muita verdade nele, né? Então, a gente possui exatamente aquilo que a gente doa. É esse que é o peso, que é a moeda do plano espiritual. É a sua entrega a tudo que você faz, ao bem que você semeia, né? A sua luta interior de tentar todos os dias se superar diante das virtudes que você quer desenvolver pelo seu conhecimento e pelo exemplo de Jesus. Isso sim a gente leva conosco. Todo o resto não levamos nada, né? Então, eu acho que assim, como a Rosa falou, que nós somos um grupo já maduro, né? Eu acho que a gente chega nesse momento de reflexão, né? De realmente pesar o que é importante para nós em nossa vida, né?
Nem sempre estar próximo significa estar junto. Às vezes você está separado de alguém e a sintonia com essa pessoa é tão intensa que parece que não existe distância. Porque este sentimento que une as pessoas, que é o amor, a nossa boa vontade, o nosso querer no bem, né, quebra toda e qualquer fronteira. Então, estejamos aqui no plano terreno, ou estejamos lá no plano espiritual, não existe nenhuma fronteira para este sentimento transformador, libertador, e que nos dá tanta sustentação, que é o grande ensinamento de Jesus, amor e moralidade. Então, quando a gente tenta amealhar muitos recursos materiais, esquecidos do maior tesouro nosso, que é o nosso espírito, a gente se perde. E quando a gente se perde, temos que sim fazer a reflexão e nos encontrar. Onde? Em Cristo. Buscar esse irmão que trouxe toda essa verdade para nós. Não só em palavras, mas em ação, em atitude. Nos mostrando o que foi falado há mais de 2000 anos, como uma realidade única em nossa vida. Como é forte e pleno pensar em Jesus. Então, essa lição de hoje nos traz essa grande realidade, né, de a gente ser pleno em tudo aquilo que a gente faz, principalmente no bem. Eu tenho que ser plena na minha horta, na minha semeadura, tentando todo dia fazer as coisas com muito amor. E que esse sentimento seja a minha bandeira, a nossa bandeira, todos os dias, mesmo que eu esteja envolta de muito desafio, de muita dor, de muita tristeza. Tenho que lembrar que esse sentimento é o que vai me alimentar. E Jesus é a fonte de tudo isso, para que a gente chegue na luz. Eu vou deixar a palavra aí para vocês, que se deixar por mim, né, gente? Eu roubo a cena falando demais. Elza, por favor. Em 2014, eu tinha feito algumas anotações desse texto, e, nossa, Rosa, vocês falaram super bem. E quando aqui fala de acúmulo material, né, eu fiz uma anotação na época que eu reli, que também a gente tem que se lembrar do acúmulo de pensamento, que acumular o pensamento também não é uma coisa boa. Então, principalmente que a gente tem que vigiar naquilo que está pensando. E eu tinha um mestre meu de acupuntura que falava, né? Pensar muito não é bom, porque é um gasto de energia. E então eu só queria completar isso. E também lembrei de um texto que a Rosa falou do Dalai Lama, né? E também falou também do outro, do Gandhi. E tem um argentino, eu não sei se o nome dele é Luiz Borges, que aos 80 e poucos anos, ele fala assim no texto dele, eu não vou lembrar ele inteiro, mas só para vocês, acho que vocês devem até conhecer. Ele faz uma análise da vida dele, e aí ele pega e fala assim: se eu pudesse voltar, eu andaria mais vezes descalço, levaria menos o meu guarda-chuva, e aí vai assim por diante. Então, eu acho que é isso também, né? O sentir, é o viver intensamente, e esse texto é maravilhoso, é só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Elza. Guardar, por gentileza. Eu queria compartilhar com vocês novamente uma parte do texto que fala assim: começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez. Aquilo que a gente vive falando no grupo, que a gente tem que agradecer pelo início do dia, por estarmos vivos e tudo mais. E aí fala ainda, e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência, ou seja, a gente, quando agradece e descansa, a gente não sabe se já vai direto, né? Se vai desencarnar. Mas e nesse meio tempo, entre acordar e deitar, o que a gente fez durante o dia? O que a gente acumulou? A quem a gente ajudou? Que diferença a gente fez na vida de alguém?
Às vezes, a gente tem a oportunidade econômica de ter alguma coisa que compartilhar com os outros faz a diferença. Ajudar os outros faz. Às vezes, a gente tem a desculpa de não ter tempo de fazer alguma coisa, mas, às vezes, o tempo é variável, porque, às vezes, um segundo, meia hora, que a gente possa ceder para alguém, para falar, para ouvir, principalmente, isso faz a diferença, né? Então, o que que a gente escolhe fazer desde o momento que acorda até o momento que vai deitar? Eu acho que essa é uma questão que é difícil a gente saber escolher, mas eu tento todo dia, antes de deitar, ter feito alguma coisa. Eu espero ter feito alguma coisa de diferente na vida de alguém, ter falado alguma coisa que tenha servido para alguém. Então, espero que aos poucos a gente cresça mais, e o grupo aqui ajuda nisso, né? Mas eu gostei muito dessa parte que fala que a gente tem que abrir os olhos de uma forma e fechar os outros de uma outra. E nesse meio tempo que está o X da questão, o que a gente realmente faz e o que realmente a gente leva para depois. Só isso, eu acho que eu falei demais agora. Obrigada, Eladá, foi ótimo. Sempre a fala nos traz mais reflexão, né? Isso é muito bom, porque cada um vê o texto de uma forma, né? Dentro de um conteúdo tão pleno e profundo que é o texto. Está aberta a palavra aí, gente. Suzy, eu acho que você quer falar, hein, poderosa? Bem-vinda, Suzy. Oi, Joana. Eu, digamos assim, estou no Bad Hair Day, então eu não abri a câmera, tá? Uhum. É o seguinte, não tenho nada para falar porque eu perdi a lição, eu entrei mais tarde e então estou achando lindos os comentários, estou aproveitando. Fica para a próxima. Obrigada, Suzy. A Mariléia, você está aí quietinha? Eu acho que todo mundo falou muito bem, né, sobre o que a lição trouxe. Eu acho que é uma reflexão que a gente deve fazer sempre, né, na nossa vida. O quanto eu estou vivendo e aprendendo e convivendo e doando, e o quanto eu estou só trabalhando e guardando, né? Guardando coisas dentro da minha casa, guardando coisas que eu não preciso, pensando só no dinheiro, pensando só em ter, como a própria Rosa comentou, né? A gente precisa aprender a olhar para o ser, porque o que a gente vai levar depois que a gente desencarnar é só esse ser, aquilo que eu fiz, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu convivi com o outro, aquilo que me trouxe de prazer, de alegria, de felicidade, de estar com as pessoas, e não o que eu consegui ter de recurso material, né, de dinheiro, de coisas na minha vida. É evidente que neste mundo a gente precisa das coisas, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa disso tudo para poder viver. Só que quando eu faço da minha vida só isso, eu deixei de ser, eu deixei de conviver com as pessoas e de conhecer coisas e de aprender coisas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que observar, né? O quanto eu estou gastando do meu tempo para ter e não para ser, como a própria Rosa falou. Eu acho que é isso que eu posso estar contribuindo. Obrigada, viu, Mariléia? É um texto muito rico, né? Dona Carmen? Estou cutucando o povo hoje. Não, só lembrando, né, que como você falou, quando nós nos convencemos, né, que nós precisamos nos convencer de que somos apenas usufrutuários dos bens de Deus, a gente vai viver mais fácil, né? Porque a nossa vida é muito difícil, porque a gente a faz difícil, né? Nós dificultamos a nossa própria vida.
E quando nós a facilitamos, nós somos os principais facilitadores da nossa vida. Então, quando eu digo assim, ai, é tão difícil, né, gente? Gente, como é cansativo! É como se eu estivesse assinando uma declaração de incompetência de viver, né? Porque tudo é cansativo, tudo é difícil, tudo, né? Então, é até por inteligência, né? A gente teria que ser facilitadora da nossa própria vida, né? Hoje, nós fomos participar de um velório de uma pessoa que morreu aos 89 anos. E deixou um legado maravilhoso, que é uma família, né? E uma das coisas que todos da família falaram foi sobre o hábito que ele tinha, um hábito simples, de trabalhar. Simples. Ele não tinha hábitos excêntricos. A excentricidade dele era própria, não eram atitudes. Ele trabalhava. Então, já pensaram? Um dia eu falei, né? Num momento eu falei para uns colegas que estavam com a gente lá, falei, puxa vida, que bom que alguém, o dia que eu estiver neste papel, né? Alguém vai olhar e vai dizer assim, nossa, ela trabalhou tanto, né? Ou, ai, que descanse em paz. Como? Descanse em paz? Não, minha filha, que trabalhe em paz, não descanse em paz. Porque a gente precisa deixar esse legado, né? Que é o legado do trabalhar com amor, com excentricidade. Ó, que chique, né? Porque trabalhar é excêntrico. São escolhas, são hábitos que a gente adquire no decorrer da vida, né? Para a gente ser muito feliz. Haas, pode falar. Eu deixo. Olha como eu sou boazinha. Obrigado. Essa lição teve um sentido muito específico, muito único, eu diria, para mim, diante da experiência vivenciada na sexta-feira para cá, em que uma irmã minha, de 51 anos, saiu sexta-feira à noite com um grupo de familiares e amigos, divertiu-se e voltou para casa mais cedo, porque iria sair de férias para a praia. Despediu-se, agradeceu, como a Guadalupe acabou de comentar, o dia, deu um beijo no companheiro, virou-se e deu 2, 3 suspiros e, num infarto fulminante, ela desencarnou. E com uma vida de trabalho, de dedicação, de amizade, de cuidado, fica assim, de uma maneira, o choque da gente de perceber essa fugacidade, a leveza do existir, a fragilidade da nossa vida humana encarnada. Mas o exemplo de vida dela e a experiência da despedida lembra que eu acrescentaria essa lição com a permissão do grande Emmanuel, que além do conhecimento da educação e das obras de caridade, eu acrescentaria, além do amor, do amar por amar, pela glória de amar, como ele fala, a amizade. Porque quando uma situação dessas acontece, é que a gente percebe o verdadeiro valor da amizade, das vibrações das pessoas, das centenas ou milhares de pessoas que vêm fazer a sua despedida, apenas para dizer obrigado por você ter existido na minha vida, obrigado por sua passagem aqui, obrigado por tudo que você nos deixou. Então, assim, essas palavras do Emmanuel, elas têm um sentido muito único para mim nesse momento, e creio que as irmãs, os irmãos, eu diria os filhos, os pais, eles não são nossos
Nós somos usufrutários das coisas, mas também somos usufrutários uns dos outros, no sentido de que temos um tempo de validade nessa encarnação, nessa existência. Então, assim, de podermos nos lembrar disso, creio que um evento, uma última lição que ela deixou para a nossa família, e se alguém puder aproveitar, é de que nossos filhos, nossos irmãos, são irmãos de sangue, genéticos, eu falo, são, na verdade, irmãozinhos que o Papai do Céu nos confiou para nos ajudar a trilhar esse caminho, seja para nos cuidar, seja para nós cuidarmos, seja para cuidarmos um do outro. E nesse amar, pela glória de amar, nesse cuidar por amor, nesse vibrar com essa alegria, com essa gratidão de sermos, apenas estarmos aqui e podermos passar por essa experiência, dividirmos um tempo desse mundo juntos, neste mundo, é que coloca a existência sob perspectiva. Ajuda a entender que muitas coisas que a gente às vezes dá valor, muitas questões que a gente julga super mega importantes, não são tão importantes, porque a gente sabe se vai deitar, mas não sabe se amanhã vai levantar, aqui, encarnado. Então, que a gente possa realmente viver com essa fé de que, encarnados ou desencarnados, nós estamos, como disse a Carmen, como minha irmã viveu, no trabalho, pelo outro, por nossas famílias, por nós mesmos, na medida do necessário, e apenas do necessário. Minha gratidão a todos vocês pelas boas vibrações e ao Papai do Céu que tem nos amparado e assistido. Bem, o Haas fechou de uma forma tão linda, né? E profunda. E pelo adiantado da hora, eu acho que eu passo a palavra à Dona Carmen para que a gente consiga ler uma ou duas questões do Livro dos Espíritos, né? Para que avançar um pouquinho no estudo. Obrigada, viu, Haas? Hoje é 248 até 256. E aí, Joana, eu vou propor para as nossas crianças para a gente deixar 257 para nós lermos em casa. E a gente tecer comentários, tirar dúvidas nossas a semana que vem. Porque ela é longa, ela tem 2 páginas. E aí iria tomar bastante tempo. Aí eu sugiro. Ó, tá vendo, Dorita? O Sugiro tá aqui também. É o Sugiro, é o marido. Espera aí. Tá aqui, 248. Isso mesmo. Tá. O que vocês acham, né? Tudo bem? A gente pode fazer isso? Podemos, Dona Carmen. Porque Eu acho como que ela foi é boa longa, ideia, Dona Carmen. não é? Muito boa, porque realmente ela é bastante longa. Né? Então tá bom. Eu achei muito boa a ideia, sim. Graças a Deus. Muito bem. É só uma palavrinha, se você me permite. Eu falo que a gente tem que agradecer muito a Deus o tempo que nós ficamos com as pessoas a quem amamos. E não chorar a partida, é absolutamente normal. Mas a gente tem que agradecer muito mais o tempo que Deus nos permitiu ficar com eles, né? Então, isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Ele disse assim, você pode ser babá dos filhinhos, dos meus filhinhos. Aí a gente foi babá de mamãe, de papai, de marido, de filhinha, né? Todos eles são filhinhos de Deus. Ele só nos emprestou para a gente ser babazinha deles. Aí a gente aprendeu a limpar a babinha, né? A trocar fraldinha, dar tetê. Isso, nada mais, nada e ninguém nos tira, né? É um presente de Deus.
Muito bem, 248. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós, mais distintamente, porque a sua visão penetra no que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Gente, eles têm plenitude para poder enxergar, né? Aquilo que para nós muitas vezes é tão difícil de enxergar. O espírito percebe os sons? Sim, percebe até os que vossos rudes sentidos não podem perceber. Acho tão bonita essa resposta, porque como a gente é rude ainda, né? Nós temos rudeza de sentimentos, temos rudeza de visão, de fala, muita rudeza na fala. Quando a gente engrossa a voz assim, né? E faz cara assim de homem mau, isso é rudeza ainda do espírito, né? Então a gente ainda tem muita rudeza no coração. O dom da capacidade de ouvir está em todo o seu ser, assim como a de ver. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, as percepções do exterior apenas lhe chegam pelo canal dos órgãos correspondentes. Porém, no estado de liberdade, estas percepções deixam de estar localizadas. Lembram que a semana passada a gente conversou sobre o livro do Zimmermann, do perispírito, né, do Zimmermann, que eu falei, né, que lá a gente estuda que até na ponta dos dedos nós temos estas percepções, né? Nós temos pelo corpo todo. E quanto mais nós sutilizamos a nossa mediunidade através do estudo, do exercício, do perdão, da alegria, desses sentimentos mais positivos, mais sutil ela fica e de uma forma mais leve você consegue conviver com ela. Não é aquela coisa assim pesada, né? Aquele fardo, porque tem gente que leva a mediunidade como um fardo, né? Uma coisa, e não, é sutil, né? Ela é leve, ela é amorosamente envolvente, ela é tão envolvente que você muitas vezes não percebe que aquilo é mediunidade, né? Simplesmente mediunidade. 250. Sendo as percepções atributos próprios do espírito, pode deixar de usá-las? O espírito só vê, ouve o que quer. Isto é de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Já em relação aos que são imperfeitos, queiram ou não, ouvem e veem frequentemente aquilo que pode ser útil a seu adiantamento. Então, os espíritos, quanto mais evoluídos, mais percepções eles têm de uma forma absolutamente natural, né? 251. Os espíritos são sensíveis à música? Olha a resposta que eles dão a Kardec. Quereis falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar uma ideia? Uma está para a outra, como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. Entretanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer ao ouvir vossa música, porque ainda não são capazes de compreender uma mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão das suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Voltando, né? Quanto mais sutil você é na tua sensação, lembra que a gente sempre fala, que Emmanuel nos conta, né? Que primeiro é instinto, depois é sensação, depois é sentimento. E o mais puro de todos é o amor. Até chegar neste quarto, nós ainda vamos demorar só um pouquinho. Talvez umas 1000 encarnações, bem pouquinho. Né? O que são 1000 encarnações? Nada, né? Então a gente
percebe que aquilo que é mais pesado, que é a nossa afinidade para aquela sensação que nos causa, tanto aquela música, quanto aquela fala, quanto aquele filme, seja lá o que for. É porque ainda a gente está, assim, meio rasteirinha, né? Assim, aquela coisa meio rasteirinha, assim. A 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Mas os espíritos são sensíveis, sim, a essas belezas, sensíveis conforme a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem. Por isso, dizer as belezas de detalhes. Então, quanto mais nós compreendemos a obra divina, mais esta sensação de tranquilidade nós sentimos, né? É a cor de uma flor, a sua multiplicidade, de essa variante, né, de cores, o cantar de um pássaro e as suas nuances. Então, quanto mais nós percebemos isto e nos tranquiliza o espírito, é porque eu já o compreendo, né? Eu não preciso mais de uma batucada para compreender alguma coisa. Eu já consigo entender a fala de um pássaro, ou a fala de uma flor quando ela te olha e quando ela exala o seu perfume, ou quando ela te mostra as variadas cores que ela pode ter, né? Os espíritos sentem as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, passaram por eles, mas não os sentem como vós materialmente, porque são espíritos. E esse espíritos com E maiúsculo significa, né, que são os espíritos jamais como nós os podemos compreender hoje, né? Os espíritos sentem cansaço e a necessidade do repouso? Não podem sentir o cansaço como o entendeis, consequentemente, não têm necessidade de repouso corporal como o vosso, uma vez que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Mas o espírito repousa, no sentido de que não tem atividade constante, embora não atue da maneira material. De uma maneira material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso inteiramente moral. Ou seja, há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não mais se fixa num objetivo determinado. Esse instante é um verdadeiro repouso, mas não é comparável ao do corpo. O cansaço que podem sentir os espíritos estão em razão de sua inferioridade, visto que, quanto mais elevados, menos o repouso lhes é necessário. Nossa, por aí a gente vê se é um espírito mais evoluído ou menos evoluído, né? Porque quando você fala, ai, gente, hoje eu tô acabada, hoje eu tô rastejando de tão cansada, aí você já para pensar, né? É o peso, né? Ainda da nossa inferioridade, né? Quando o espírito diz que sofre, que sofrimento sente? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Como é que alguns espíritos se queixam de sofrer de frio e de calor? Lembrança do que tinham sofrido durante a vida, muitas vezes mais aflitiva que a realidade. É frequentemente uma comparação com que, na falta de coisa melhor, exprimem sua situação. Quando se lembram do seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um casaco e se tem a sensação por um tempo que ainda se está vestindo. Daí vem aquela frase célebre: isto não é frio, é só psicológico.
Aí agora a gente entende, né? Você fala, nossa, tá frio. Não. Como não? Não, é só psicológico. Então, daí a gente chega às conclusões. Gente, é isso que hoje nós tínhamos aqui de estudar. Para a semana que vem, ó, a pergunta 257 é: ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Então, voltando, quanto mais sensações nós procuramos, tipo a sensação de comer, 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 comer para saciar, beber, 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 ou senão, sei lá, se divertir, né? Outro dia eu ouvi assim, mas eu preciso me divertir, e aí vai na noitada, né? Então, será que isso é se divertir? Isso é sensação, né? Então, se nós ainda nos mantemos na sensação, é difícil. Agora, se nós nos mantemos na sensação ao ouvir uma boa música, ao assistir um bom filme, ao ler um bom livro que nos traz tranquilidade, isto sim, já é o início de uma sensação mais requintada. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Qualquer pergunta, a Joana está aí à disposição, que ela é a super poderosa. Muito obrigada. Até a semana que vem. Sem Estaremos poder juntas nada, de né, dona Carla? Muito. Pelo avançado da hora, eu acho que a Alzinha pode fazer nesse momento da transição, né, para as vibrações. E vamos dar prosseguimento a finalizar essa primeira parte, viu? Ok. Então, vamos todos tranquilizando os nossos corações, as nossas mentes, e como facilitadores de nossas vidas, vamos tentar construir mais tesouros morais. E que Deus nos permita, com sabedoria, que a gente aprenda a acumular menos coisas materiais e acumular, sim, mais amor e saber distribuir a todos ao nosso redor. E agradecer sempre, com tranquilidade e com leveza, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Vamos mentalizando a Joana, com os nossos amigos da espiritualidade, para que ela receba com muito amor a prece de hoje e os ensinamentos dos nossos amigos. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. O coração se alegra quando encontro vocês aqui, unidos em nome de Jesus, falando do Evangelho, comentando as palavras do Cristo, em lições tão lindas, ensinamentos. Mas de tudo, o que vale é a doação, como foi posto na lição. Quanto você se doa na sua vida? Como disse a irmã, da hora que acorda, da hora de dormir. As suas horas foram preenchidas com o trabalho, com o servir, com o amor. Ou desperdiçaste o tempo, que é tão precioso para cada um de nós. Aprendamos, irmãos, a trabalhar o nosso próprio conhecimento dentro de nós. Todos temos um tempo inteiro, onde este trabalho deve ser feito de uma forma séria, disciplinada e muito amorosa, porque todos somos aprendizes de Deus. Estamos aqui para nos evoluir rumo a essa luz, rumo à moralidade que Jesus nos trouxe. Todo esse amor. Podemos fraquejar, mas avancemos todos os dias que nos é permitido acordar. Lutemos conosco mesmo na busca dessa essência. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja conosco nessa caminhada, nos mostrando esse caminho tão luminoso, mas trabalhoso, porque nenhum bônus é nos chegado de forma livre. Exige que nós todos busquemos
através do trabalho. Que tenhamos essa simplicidade em nossa vida, de trabalhar não só para amealhar os recursos materiais, mas os recursos espirituais, que são o alimento de nossa alma. Aprendamos com a nossa dor, com o nosso desafio, com a nossa tristeza, que nos dá a oportunidade de darmos um salto dentro de nós mesmos, buscando essa essência. E agradecermos por podermos compartilhar a vida terrena com todos aqueles que estão ao nosso derredor. Quantas lições aprendemos com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com maridos, com esposas. Todos os dias, Ele nos dá essa convivência. Porque sozinho nada somos. Para evoluir, é preciso que compartilhemos a vida e possamos doar mais que receber. A lição nos fala dessa busca dos bens da alma. Trabalhe, irmãos, para este encontro. Porque esse trabalho traz uma leveza que somente os trabalhadores do bem alcançam. Não existem palavras terrenas para explicar ou definir esse estado de espírito. A luta no bem, o trabalho cumprido, aparece feita com todo amor, com todo esforço, com toda luta. É um bem-estar que se sente numa leveza que não é possível aqui descrever. Então, cada um de vocês, no desânimo, avance nessa luta. Em nome de Jesus. Seguindo o seu exemplo em cada minuto. Pensando em vocês mesmos como eternos. A vida é eterna. As existências são múltiplas. Muitas existências. Então não desanime. Abrace essa bandeira de amar e servir. Perdoar e levar o seu exemplo aos irmãos, ao seu redor. Com este sentimento de servir, possamos nesse momento acarinhar nosso planeta Terra. Todo o nosso amor. Para que sinta esse planeta a nossa vontade de renovação, de gratidão, por aqui estarmos, nessa vivência terrena. Que a escrita divina neste planeta, que se encontra em cada lugar, em todos os cantos, nos faça entender, compreender um pouquinho da grandiosidade de nosso Pai, através da observação da alma, da natureza, dos nossos irmãos, animais, plantas. Quanta riqueza aos nossos olhos. Mas é necessário ter os olhos de alma para perceber a plenitude de cada um.
Que a terra se sinta abraçada por nós. Que Maria Santíssima, nesse momento, tocar cada um de vocês. E que possam sentir este amor dela, envolvendo-os, acolhendo toda a sua família, todos aqueles que nos têm na vida, encarnados e já no plano espiritual. Porque não existe fronteiras, irmãos. Só essa energia poderosa que une nós mesmos com o universo e com o Pai. Lembre-se da constante permanência. Que vocês todos tenham a graça de viver no bem. Que assim seja. Finalizando essa primeira parte, a gente agradece a presença de todos vocês. E, neste segundo momento, então, eu vou passar a palavra para o coordenador Vanderlei, para que a gente possa fazer assistência fraterna aos irmãos. Obrigada a todos.